Oi, meu nome é Mariana Manfrinati, sou acadêmica de História da UFMS, campus de Três Lagoas, e eu fui bolsista PIBIC pelo CNPq. O título da minha pesquisa é Preparadas para ocupar eficientemente o lugar que de direito lhes cabe, um estudo sobre a presença feminina por meio do periódico Monitor Integralista de 1933 até 1937. Bom, a minha pesquisa teve como objetivo analisar o papel que as mulheres tiveram no integralismo, que primeiramente ele surge como uma forma de movimento e depois ele se torna um partido político fascista, que a gente teve aqui no Brasil, de 1932 até 37. Para essa pesquisa, eu utilizei como fonte o Monitor Integralista. Esse monitor ele era um jornal que servia como uma espécie de diário oficial do partido, então todos os regimentos, todos os acontecimentos importantes, nomeações de cargos, estavam todos contidos ali. Então, ao longo das 20 edições mais ou menos, que é o que a gente tem disponível hoje, eu pude fazer uma análise de como que as mulheres eram inseridas ali e qual o papel que elas tinham. Então, nesse sentido, eu pude analisar que eles tiveram um certo cuidado em colocar as mulheres ali presentes, mesmo que de forma muito rápida, só constando que elas estavam ali presentes nos eventos, enfim. E ao longo das edições, ao longo dos anos, são criados os departamentos femininos. E o que significa esses departamentos femininos? Diferentemente dos departamentos que eram dirigidos aos homens, que eram para os homens, o departamento feminino teve seu regimento feito por um homem e era dirigido por homens também. Bom, o papel do departamento feminino era muito voltado para as questões voltadas para a educação, para o cuidado da casa, cuidado da família, que nesse período era muito importante que a mulher tivesse esse papel de guardiã do lar. Então o integralismo coloca as mulheres como guardiãs do lar, aquelas que eram importantes para disseminar a doutrina integralista para os seus filhos, para os seus maridos e ajudar nessa manutenção do movimento, do partido. Bom, a primeira mulher que a gente tem registrado ali é Maria José Pereira Leite. E o motivo desse registro era a sua morte. Então, assim, foi feita uma nota de luto ali. E é muito interessante que os atributos que foram colocados a ela como mais importante da sua vida, por mais que ela tivesse um cargo ali no departamento feminino, era o seu papel enquanto mãe, enquanto esposa e filha. Então a gente percebe que por mais que as mulheres elas tivessem como participar ali da política, sempre as questões principais que eram de maior valor para esses sujeitos eram o seu papel enquanto donas de casa, enquanto mães e esposas. Outra coisa interessante que a gente encontra também no Monitor Integralista é que quando eles vão se referenciar às mulheres, na maior parte das vezes, não no jornal todo, mas na maior parte, é que eles colocam a abreviação de madame e colocam o nome e sobrenome do esposo. Então, assim, as mulheres, elas não são nomeadas ali no que quer que seja que elas estão sendo referenciadas ao longo do jornal. Alguns estudos também foram feitos sobre a presença das mulheres no integralismo e as autoras elas apontam que as mulheres muitas vezes elas queriam participar desse movimento, desse partido, como uma forma de estar participando ali da política de forma ativa, porque pensando no contexto histórico da época, as mulheres tinham acabado de conseguir o direito ao voto, e isso era uma coisa assim muito importante, porque até então a presença da mulher em questões políticas não era bem vista porque a política era dito algo masculino, então era algo muito novo. Então uma reflexão que é muito importante também a gente fazer é, será que as mulheres elas foram subordinadas pelos maridos ou pelos pais, assim como consta em alguns estudos, ou será que elas também puderam escolher participar do movimento por serem conservadoras, por terem ideais conservadores? Então, a gente pode concluir que as mulheres elas tiveram sim um papel muito importante dentro do integralismo para a disseminação dessa doutrina, a manutenção dessa doutrina, tanto nas escolas quanto em casa, com seus filhos e seus maridos, mas que o papel delas ficava em segundo plano, como em toda a história. As mulheres sempre participaram da história, sempre tiveram seus momentos de protagonismo, mas mesmo assim os homens colocam a gente em segundo plano.